Vamos lá. Então, vamos começar. Antes de mais nada, agradecer, né, a presença de todo mundo aqui comigo. As perguntas que vocês fizerem, no final eu vou responder. Eu vou tentar, tentar dar uma boa seguida na aula, porque são muitos pontos a serem falados. Vou pedir para quem entrar já ir desativando os seus mudos, tá? Para poder não dar ruim aqui para a galera. Mas relaxa, gente, porque quando entra com o mudo aberto. Então, eu vou avisando vocês, gente, desativem o mudo, fulana, desativa o mudo. Então, relaxa, vai dar tudo certo no final. Então, mais uma vez, obrigada por estarem aqui comigo essa hora. Eu sei o quanto que é difícil para vocês, mães, como eu, criança gritando, botando para dormir, uma dificuldade danada, mas eu prometo que o que eu tenho para ensinar aqui para vocês, de certa forma, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muitas de vocês que estão vivenciando esse problema com relação à alimentação do filho de vocês, tá? Então, vamos começar. Já que é para começar, aqui diz um pouquinho quem sou eu. Na verdade, vocês que já me seguem no Instagram já estão cansadas de saber quem é a tia Pilar, né? Eu entrei, só para um adendo assim, muito rápido, na parte da seletividade alimentar, né? Eu entrei na nutrição ligada à seletividade alimentar por conta dos meus filhos, né? Iniciou por conta da Maitê, que já melhorou bastante, mas por ser uma pré-adolescente ainda é mais difícil de manejo com determinadas coisas, mas hoje muito mais consciente, então a gente consegue botar uma oferta maravilhosa de várias variedades mesmo no prato, e depois por conta do Lael. Então, essa foi a minha vida, o que eu passei, e que, trazendo essa experiência não só como nutri e terapeuta alimentar, mas também como mãe, eu consigo ter a percepção, literalmente, do que vocês sentem, do que vocês, mães com filho que não comem, também sentem. Então, meu filho não come, Pilar, o que fazer? Esse é o primeiro ponto, né, que vem para mim em consultório o tempo inteiro. Então, o que é importante a gente entender? Antes da gente pensar no que é preciso fazer, a gente tem que entender o que está por trás disso. Óbvio que numa aula como essa de hoje é impossível dar detalhes, muitos detalhes, sobre todas as possíveis causas que estão envolvidas no processo alimentar. Porém, contudo, todavia, eu quero deixar aqui já um norteador para você que ainda não teve nenhum contato comigo ou com nenhum outro profissional e não tem a mínima ideia de quais as causas que podem estar envolvidas aí na recusa alimentar do filho de vocês. Eu quero trazer isso aqui para vocês hoje, esse alerta, esse abertura de olhos para você falar assim, caraca, eu vi na aula da Pilar que existe um problema tal, de sensorial, motor oral, orgânico, será que meu filho tem isso? E através de algumas características que eu vou pincelar aqui, vocês já terem uma ideia se esse é o caso do seu filho, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem que entender? O que é seletividade alimentar, o que é recusa alimentar, o que é dificuldade alimentar. Seletividade, dificuldade, recusa. Aqui, elas são muito parecidas, o manejo é igual. Foquem aqui. O manejo para tratamento é igual. A diferença, na grande maioria das vezes, principalmente quando se fala em seletividade e dificuldade, é a quantidade de alimentos aceitos, o grupo inteiro excluído, como que essa criança se porta diante dessa recusa. Então, o que eu quero falar para vocês é que aqui independe do nome. O fato do seu filho não comer determinados alimentos, não comer uma gama inteira de um grupo alimentar, já é a motivação que você precisa para procurar ajuda. Tá? Hoje, a gente tem, graças a Deus, profissionais como eu, que atuam aqui em Niterói, mas em outros lugares, e trabalham com a terapia alimentar. O meu grande problema não está nesses profissionais, porque você que tem acesso, né, logisticamente falando, e financeiramente a esse profissional, você vai estar bem assistido. O meu problema está exatamente com aquela criança
e aqueles pais, aquela família que não tem esse acesso. Então, é por isso que eu me motivei como uma missão, e eu falei isso hoje de manhã para vocês que me seguem no Instagram, como algo que veio de dentro, uma missão de vida, tentar trazer o meu conhecimento para todo mundo, para pessoas que estão aqui em Niterói, que têm acesso a Tia Pilar, e pessoas que não têm acesso a mim por estar em outro estado, em outro país, por não terem financeiramente condições de arcar, porque não é barato. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é esperança de que você, mãe, seguindo os passos corretos, que você, mãe, tendo força de vontade, que você, mãe, mesmo que seja delegando para pessoas do seu ciclo de confiança, do seu ciclo de ajuda, vamos botar assim, né? Que você vai conseguir, tá? E o mais importante, que eu quero que, de tudo, se vocês não gravarem nada do que eu estou falando, eu preciso que vocês gravem uma única coisa. Você, pai, mãe, eu falo mãe, né, porque acaba sendo a gente. Vocês, pais, são os coterapeutas do filho de vocês. Principalmente quando se fala de autismo, a gente tem que entender, e eu falo como mãe também. Lembrem que aqui eu não sou só a profissional Pilar, eu sou a mãe Pilar. A gente precisa entender que nesse momento, nesse mundo, quando se fala de autismo em especial, a gente tem os profissionais que nos ajudam, mas a gente tem a obrigação de fazer pelos nossos filhos, tá? Não é fácil, não é mesmo. E eu digo por mim, quantas e quantas vezes a terapeuta do meu filho me deu alguma demanda e eu não fiz. Não é vergonha, tá, gente? Eu quero que vocês tenham noção e admitam por si mesmo que, cara, não... Ih, meu Deus, vou aqui para frente. Eu não estou dando conta do meu filho. É exatamente isso que eu quero que vocês saibam. Como fazer para poder completar esse ciclo, tá? Então, vocês, como coterapeutas, vocês têm a obrigação de ajudar o filho de vocês, tá? Então, como voltou aqui e deu ruim, vamos voltar aqui mais um pouquinho. Voltou. O que seria a seletividade alimentar? É caracterizada por uma recusa, quando a criança não quer comer, pouco apetite ou desinteresse pelo alimento. Qual alimento? Qualquer um. Desinteresse. É um comportamento típico, muito comum na fase pré-escolar, mas quando presente em ambientes familiares desfavoráveis, o que seria esse raio de ambientes desfavoráveis, Pilar? Seria o quê? Uma casa sem rotina, uma casa que, por exemplo, os pais não ofertam. Lembra que isso é uma divisão de responsabilidade, essa responsabilidade é dos pais, nossas. Por exemplo, não dá o que seria o adequado para aquela criança comer, tá? Não dá uma refeição adequada, não oferece nos horários, deixa livre, espontânea vontade a comida, a lavantê, a criança pode entrar, por exemplo, na geladeira, pegar a hora que quiser, a comida quiser, quanto quiser. Isso é um ambiente familiar desfavorável, desregulado, que pode se acentuar e permanecer até a adolescência e até a vida adulta. Atenção no que eu estou falando. Pode permanecer até a vida adulta, tá? Então, uma seletividade alimentar não tratada pode trazer problemas para o futuro, adolescência, adulto, tá? Vamos para a dificuldade, também conhecida como seletividade alimentar extrema. Lembra que eu acabei de falar para vocês que independe qual é o nome que você vai dar, seletividade, dificuldade, o que importa aqui é saber que o seu filho não está comendo de forma adequada, o que seria o normal, o que seria dentro dos marcos do desenvolvimento comum de uma criança. Então, no caso daqui da dificuldade, ela é algo mais acentuado, é quando as variações de alimentos diminuem ainda mais, são ainda mais restritas. É uma criança que tira um grupo inteiro, que tem 5, 10 alimentos no máximo. Então, isso é a famosa dificuldade alimentar ou seletividade alimentar extrema. E aí acaba causando o quê? A monotonia alimentar em muitos dos casos e talvez, possivelmente, a possível desnutrição subclínica. Desnutrição subclínica, gente, é uma criança que aparentemente a olho nu estaria dentro do peso adequado, mas que tem deficiências de micronutrientes. E esses micronutrientes, eles influenciam no bom andamento do organismo, tá? Então, vamos lá. E continuando. Não sei nem por que está dando esses riscos, tá? Não me odeiem. E aí, vamos para as causas da seletividade alimentar. Quais são as causas da seletividade alimentar? A gente tem causas orgânicas,
causas associadas, causas sensoriais, causas oral-motora ou motoras orais e causas comportamentais. Tá, Pilar? Ok, entendi tudo, mas não sei nada. Como que você me descreve como exemplo dessas causas? Causas comportamentais, causas que estão ligadas a comportamento, a rigidez alimentar. E aí eu vou dar uns exemplos para poder facilitar. Uma criança que só aceita uma determinada marca de alimento, que uma criança que não aceita, por exemplo, um alimento que aparentemente estaria variado. O que que essa varia, Pilar? Um alimento, por exemplo, sabe uma batata frita que está meio queimadinha, que está meio deformada? Não aceita. Uma criança, por exemplo, que não aceita o determinado suco de marca diferente, se você mudar um pouco a cor do suco, que você fala assim, gente, como é possível? É o mesmo biscoito, mas parece que foi um lote diferente, fulaninho já sentiu. Isso é definitivamente causas comportamentais, mas ligadas a causas sensoriais, porque no caso ali, ele tem uma rigidez de comportamento, de só aceitar aquilo que ele considera seguro, e uma questão sensorial aí, porque ele tem uma hipersensibilidade no que se refere ao quê? Ao paladar, tá? E aí, pegando esse gancho, eu já vou entrar na causa sensorial. Vou pular até essa oral, motor oral. Por quê? As causas sensoriais estão ligadas a sentidos e sistemas. Quem é TO vai conseguir explicar isso com muito mais propriedade do que eu como Nutri, óbvio. Mas ligada aos nossos 5 sentidos, olfato, paladar, audição, visão e tato, quer dizer que pode ser uma criança que tenha uma hipersensibilidade, uma hiperresposta, ou seja, ela consegue sentir com muito mais intensidade do que a gente. Ela consegue sentir o cheiro com mais intensidade, o gosto com mais intensidade, o tato, a textura com mais intensidade. Então, essas crianças, elas, assim, na grande maioria das vezes, elas têm essas questões e isso interfere diretamente na alimentação. É óbvio. É aquela criança que você está lá na cozinha e ela está lá no quarto e já sente o cheiro e diz que o cheiro está ruim, ou já sente ânsia de vômito só de sentir o cheiro da cozinha. Então, isso são causas sensoriais, tá? Existem causas sensoriais para tudo quanto é jeito. Uma hipersensibilidade também, por exemplo, auditiva, é uma criança que odeia o creque-creque do alimento, uma hipersensibilidade tátil, de só tocar, dá até nervosinho, ou ela se treme toda, ou desregula de verdade, chora, grita. Então, é isso, tá? Essas causas comportamentais que eu falei antes, elas são trabalhadas com quem? Com qual profissional? Psicólogo. O psicólogo vai te ajudar a trabalhar isso na sua criança. Já as sensoriais, quem trabalha para poder regular essa criança é o terapeuta ocupacional, tá? Então, possivelmente, se a sua criança tem essas causas, você vai precisar desse suporte desses profissionais para conseguir também melhorar as questões alimentares do seu filho, tá? Muito provavelmente, sozinho, você não vai conseguir, embora você tenha que fazer a sua parte. Ponto. Causas motoras orais motoras, são crianças que têm problema de deglutição, problema de mastigação cruzada, uma amígdala muito grande. E aí, pegando um pouco a questão da amígdala, a gente não pode falar só, tá? Ou de um palato muito fundo, da questão fono, né? De fonoaudiológica, motor oral. Mas também, talvez, a gente precise de quê? De um outro profissional, que às vezes é um médico, um otorrino, ou até mesmo um odontopediatra, para poder dar suporte em conjunto. Então, aqui vocês veem que não é uma coisa simples. Eu preciso que vocês, pais, entendam que não é algo simples, que é algo mais complexo. Não é bobeira da sua criança. Então, existem muitas causas que podem estar, de fato, envolvidas. Causas associadas que podem ser de todo, questões voltadas para baixo tônus, que aí o fisioterapeuta vai cuidar, né, trabalhar, e por aí vai, dentição, que aí vai ser o odontopediatra, como eu falei, e causas orgânicas, que podem ser o quê? Uma gastrite, uma outra infecção, uma questão voltada para uma alergia alimentar, uma intolerância alimentar, entende? Uma esofagite. Olha quanta coisa que a gente precisa investigar para poder dizer, de fato, o que é o causador do problema, tá? Então, vamos lá. E aí, gente, ficou esse risco aqui, não sei tirar, vai ficar assim mesmo.
E aí, vamos lá, seletividade, como eu falei, não é frescura, e de fato não é mesmo. Vocês acabaram de ver quantas causas que podem estar envolvidas, e para isso a gente precisa investigar para ser assertivo no problema, para a gente poder, de fato, ir em cima da questão e tentar resolver de verdade, de fato. Então, Pilar, já entendi isso tudo. Agora já peguei que é um problema mais sério, que é uma coisa mais a fundo. Lascou. E agora? Como que eu vou resolver o problema do meu filho? Agora a gente vai começar os ensinamentos, o que eu posso trazer para vocês aqui nesse momento, nesse dia de hoje. Então, vamos lá. Como que a gente faz, então, Pilar, para introduzir um novo alimento no repertório alimentar do meu filho? Gente, uma coisa, quem é meu paciente, está aqui me vendo, seja aqui, seja lá, vai lembrar. Eu sempre falo que exposição gera segurança, está até no Instagram, e segurança gera consumo. Exposição gera segurança. Quanto mais eu ponho, mais exponho, mais apresento, quanto mais eu faço isso com meu filho, o subconsciente do meu filho, através do cérebro, vai entender que aquilo que era algo anteriormente nada seguro, algo que era como se fosse, como se diz, algo novo, algo que me trazia desconforto, que me trazia insegurança, vai começar a me trazer segurança, porque o meu cérebro vai captar aquela imagem como sendo algo que eu já conheço. Eu já conheço isso aqui. Já conheço isso aqui, de tanto que vocês expõem, entendem? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que só é possível fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês, que gerar segurança, se você expuser o alimento para a criança, tá? Então, vamos lá. Segurança gera consumo. O que eu já conheço, quando se fala de crianças autistas em especial, o que eu já conheço, vou tender a comer, a provar, a me utilizar daquilo, porque aquilo já é seguro, aquilo ali não me causa desconforto, não me causa medo, não me causa nada de novidade, de surpresas. Crianças, em especial, autistas, mas aqui eu falo todas, tá, gente? Mas quando se fala de autismo em si, eles trabalham com previsibilidade. Previsibilidade quer dizer que eu preciso prever, né? Vou botar assim, o que vai acontecer. Eita, lasqueira, calma aí. Cris, bota aí no mudo para mim. Vamos lá. E aí, com previsibilidade, gente, é muito mais fácil a gente fazer o quê? Gente, calma aí. Desativei todo mundo. Então, com previsibilidade, é muito mais fácil uma criança aceitar aquele alimento, porque ela já o conhece. Então, essa é a primeira coisa que eu falo para vocês. Exposição gera segurança, segurança gera consumo. Vamos lá para a próxima. Aqui, nessa parte, eu já botei isso no Instagram, para vocês verem que o conteúdo que eu dou no Instagram, gratuito, assim como dessa aula, é conteúdo de extremo valor, é conteúdo para você guardar e botar em prática, não é para ficar enfeitando lá. Então, aqui eu trago para vocês o passo a passo para introduzir um novo alimento no momento da refeição. Bem, gente, pelo amor de Deus, o que eu sugiro, Pilar, que funcionou com o meu filho, e vem funcionando com os meus pacientes. Óbvio que você, que também é meu paciente, se você ainda não chegou nesse nível, é porque a sua criança está abaixo lá na questão da escalada do comer. Mas eu, na boa, encorajo todo mundo a fazer isso, independente do nível que tiver dentro da escalada, que a gente já vai falar sobre ela, tá? Aguentem aí. E aí, o que eu falo aqui para vocês? Quando você for introduzir um alimento novo, a primeira coisa que se deve fazer é introduzir em pouca quantidade. Pelo amor de Deus, em pouca quantidade, porque quanto maior a quantidade, mais desconforto e mais desafiador é para a criança. Se eu estou vendo um negócio enorme, eu não vou nem chegar perto para provar. Conseguem entender? Então, esse é o primeiro ponto de partida. Segunda coisa, é isso aqui. Essa imagem descreve tudo, embora esteja arriscada.
que é o quê? Você colocar o alimento novo, gente, num pote separado, de aproximação. Então, aqui está a comida da criança, o prato que a criança costuma habitualmente a comer, e você botou num potinho separado, ao lado daquela refeição, o novo alimento que você está introduzindo. Aqui nessa foto, se eu fosse falar para vocês, ainda está em quantidade grande, porque se você olhar, ele está com 2 brócolis. Eu colocaria um brócolis e um brócolis muito pequeno, tá? Então, olha o que eu estou passando para vocês. Daí, você vai manter isso por um tempo. Pilar, quanto tempo eu posso manter isso? Eu vou falar já com vocês sobre a teoria dos 21 dias. Essa teoria é muito interessante, por quê? Eu vou falar já, não vou dar spoiler não, daqui a pouco eu chego lá. Mas você pode variar, tá? Já que vocês querem um prazo, eu vou dar. Vocês podem variar de 7 dias até 21 dias. E eu já vou já falar por que 21 dias. Grava só isso, anota isso aí, faz qualquer negócio, mas anota essa informação. Daí, depois, o que você vai fazer? Você vai, depois desses 7 a 21 dias que você colocar, quando você sentir que aquela criança está começando a manipular aquele alimento, olhar tipo, explorar aquele alimento, o que você vai fazer? Tu vai fazer o quê? Botar esse alimento para dentro do prato. Pilar, mas eu estou vendo aqui que o seu prato está com divisórias. E aí, é com divisórias? Eu sugiro que seja com divisórias. Por quê? Porque o nosso cérebro ele entende que quando eu coloco as divisórias, ele está delimitando o que é de separado. Eu estou aproximando, já que estava num pote, agora está dentro do meu prato, mas ainda não está se tocando com outros alimentos e ainda não está no contexto do que eu, de fato, vou comer. Já é um grande avanço, principalmente quando se trata de crianças mais rígidas, ok? E aí, a próxima etapa é justamente o quê? Você tirar o prato de divisórias. Tirar o prato de divisórias e colocar um prato, de preferência branco, liso, tá? E lá o tal do brócolis, ou sei lá do que você vai querer botar de comida nova para essa criança. Pilar, mesmo prazo, de 7 a 21 dias, tá? E aí, você vai começar, vocês observam aqui que esses alimentos não estão se tocando. Quem não está vendo, não tem jeito. Mas aqui os alimentos não estão se tocando. Vai lá no Instagram e procura já esses pratinhos. Por que eles não estão se tocando? Porque a criança ainda não aceitou aquele alimento como um alimento para ela consumir. Mas, contudo, todavia, ela já meio que aceitou ele ali no prato. E aí a gente vai trabalhando com isso, em eles se tocarem, um pedacinho da coisa, e vocês vão aumentando a graduação de não só de exposição, como de prova. Vocês vão trabalhando isso. Agora, gente, eu vou falar já que essa palavra vocês não vão usar, tá? Nada de prova. Mas eu falando aqui para vocês, é justamente isso. Você vai começar a graduar essas exposições para novas provas no futuro, tá? Então, aqui eu estou trazendo como que você vai inserir esse alimento, principalmente no prato da criança. Vamos lá. E agora, a outra dica para vocês é o quê? O brincar. Gente, esse post aqui, que é do Instagram, mais uma vez, mostra aqui para vocês o Instagram com mais informações justamente para vocês, de qualidade. Nem sempre o comer é o mais importante no processo, e não é mesmo. Aqui no processo das dificuldades alimentares, o brincar é muito mais importante nesse momento do processo, não do objetivo final, mas do processo alimentar, do que o comer de fato, porque ele faz parte da consolidação das etapas. É através do brincar que essa criança, de fato, vai se interessar e ter segurança para o futuro comer, tá? Então, eu trouxe isso aqui também como dica. E aqui, eu trago para vocês justamente isso, fotos de algumas sessões de terapias nos quais eu mostro para vocês como o nosso brincar é um brincar direcionado e como você, pai, tem que fazer a mesma coisa em casa. Gente, brincar, pilar, lascou, não sei as ideias, atividades e tal. Gente, para isso existe o Google. Ninguém tem um formulário de quais atividades brincar com o filho em casa. Não existe isso, principalmente na alimentação. Mas a gente, como terapeuta, e eu, como mãe, também preciso ter o quê? Gente, nada vai ser fácil. Nada nessa vida é fácil.
tá? Mas, se você estiver no caminho certo e com as pessoas certas te dando a mão, você vai conseguir, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês exemplos. E comigo vocês vão ter exemplos, entende? Então, aqui, ó, por exemplo, eu trabalhei a cenoura através de quê? Como vocês estão vendo aí, de um rio de cenoura, né? Uma piscina de cenoura. Aqui eu trabalhei o macarrão colorindo o macarrão cozido. Aqui eu trabalhei o brócolis como é que fala? Num circuito, porque essa criança era muito ativa, era uma criança que adorava correr. Se você mora numa casa, tu faz um circuito, passa debaixo da cadeira, pula o sofá com brócolis na boca, e ao mesmo tempo, o que você está fazendo? Tu está expondo o seu filho ao provar indireto. Você não está pedindo que ele prove, mas ele está botando alimento na boca. Se ele está botando alimento na boca, minha gente, ele está provando. Entende? Então, desconstituam o provar que a criança tem que pegar o alimento, botar na boca e comer. Não vai funcionar assim. Não vai. Entende? Vai funcionar desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Esse jeito vai dar certo, ok? E aí, vamos lá, trouxe mais fotos aqui. Aqui, por exemplo, eu fiz a aproximação do morango com a cenoura através de uma amarelinha. Como é que é o nome disso, gente? Jogo da velha. Aqui eu usei os brinquedos que a gente já tinha e fiz a aproximação, por exemplo, com nugget. Era um nugget industrializado, eu queria trabalhar com nugget caseiro, através de esticamento alimentar, mas eu precisava quebrar essa rigidez. Olhem isso! Eu quero ensinar isso a vocês raciocinarem em cima do que o filho de vocês está naquele momento precisando. Qual é a demanda dele? Quais são os alimentos que ele aceita? O que eu posso aproximar em cima disso, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. É basicamente isso. Gente, está no YouTube? Não sei. Está no YouTube? Enfim, está em algum lugar. Agora, está aqui também para vocês no Instagram. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a atividade que vocês vão fazer independe de você achar, e sim de você raciocinar, tá? Pilar, não tenho tempo, não quero ter tempo, não tenho muito trabalho. Delega. Delega a uma pessoa da sua confiança, da sua casa, que está disposto a entrar com você nessa, mas não deixe de fazer. Essa obrigação é sua. O filho é seu. Essa responsabilidade é nossa como mãe, tá? Então, delega, e eu estou aqui para ajudar vocês nisso, mas delega, mas não deixa de fazer. E aqui, por exemplo, essa outra atividade é o quê? O macarrão com o quê? Com o ovinho codorna, que fazendo o ninho do passarinho. A outra atividade, a gente alimentando o Dino. Você trabalha o quê nesse momento? Principalmente quando se fala de crianças autistas. Eu estou tendo esse problema na minha casa, que é o trabalhar o lúdico e o quê? O hipotético. Trabalhar as funções executivas, trabalhar as funções de vida diária de uma criança, de levar o alimento à boca, de alimentar o bonequinho, alimentar o bebezinho. Entendem? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Aqui eu trouxe também recorte e colagem, aqui eu mostro o circuito. É só ideias, tá, gente? Eu quis trazer para vocês mais ideias para vocês verem como que não é que seja simples, mas é possível, tá? E aqui é justamente isso, brincar de comidinha tem, sim, total ligação. Lógico que não é brincar de comidinha sem qualquer, como é que se diz? Finalidade. Mas se você quer aproximar aquela criança da questão do tolerar, do interagir, do manipular, o brincar de comidinha, sim, é apropriado. Ele é, sim, com objetivo. Então, é isso. Vocês precisam definir qual é o objetivo naquele momento que vocês, pais, estão trabalhando com aquela criança naquela atividade. Pilar, pergunta que não quer calar, que ninguém fez ainda, porque eu também não vi, que é o quê? Quanto tempo da minha vida eu me dedico a isso semanalmente? Gente, isso daí vai depender de vocês. O que eu quero dizer é que você não precisa dedicar muitas horas do dia, 15 minutos do seu dia, que você pare para poder fazer uma atividade de qualidade, que use o lúdico e o alimento, já é o bastante para fazer essas modificações. Já é o bastante para você fazer essas alterações, fazer esses registros afetivos alimentares no seu filho, com seu filho, ok? Gente, vocês estão pegando, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. E aí, continuando, Pilar, que raio de escalada do comer que vocês sempre falam, que vocês sempre nutris falam, que vocês falam
o tempo inteiro. É exatamente isso aqui. Tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar e comer. Antes do seu filho comer, ele precisa hierarquicamente e de forma gradual passar por essas etapas. Ele não pode pular etapa. O que acontece, muitas das vezes, é que para determinados alimentos, de fato, às vezes, você consegue pular, não é nem pular etapas, mas você consegue ir com mais rapidez de uma etapa para outra, entende? Então, sim, você consegue, muitas das vezes, ir com mais rapidez, por exemplo, com uma banana do que com um melão, e por aí vai, tá? O que eu quero que vocês entendam é que tem que passar por essas etapas. Beijo, tchau. Gostou, gostou, não gostou, paciência. Tem que passar por essas etapas, porque elas são necessárias estarem consolidadas para que a gente consiga fazer essa evolução, ok? Então, lembrem, pelo amor de Deus, antes do comer, tem que passar por isso tudo aí. E aí, uma coisa que é importante da gente falar é que nesta etapa, tá? Nesta etapa, melhor, nestas etapas, existem subetapas, que dão um total de 32 subetapas. Então, lascou, né? 32 subetapas é coisa pra caramba. Então, mostra exatamente para vocês como que é algo consistente. Só um minuto, gente. Gente, olha só, aqui está chovendo muito, muito mesmo. Eu estou com medo de faltar luz. Se faltar luz, socorro, a gente vai dar um jeito depois, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Orem aí para que não falte luz. Vamos embora. Vamos lá, vou repetir as etapas. Tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar, comer, tá? Então, vamos lá, continuando. O que eu acho de muito importante a gente entender, principalmente quando fala dessas etapas? Nunca, nunca forçar qualquer etapa. Nunca vocês deverão forçar que o filho de vocês passe por alguma etapa dessas, ou que ele... que eu quero deixar claro. Pode ser, e eu quero que vocês guardem isso para sempre, que ele demore mais em determinadas etapas. Geralmente, o provar e comer são as etapas mais demoradas. Mas, a depender de cada criança, eu posso ter uma criança que demore muito no tolerar, interagir, cheirar. Porque é uma criança que tem muitas questões possivelmente sensoriais. E ela precisa, de fato, de uma integração sensorial com a terapeuta ocupacional para modular e regular essa criança, tá? Então, eu quero que vocês não tenham pressa nessas etapas, porque as etapas consolidadas, elas que vão definir o processo, como é que eu posso dizer? Não é o processo, o êxito do processo, essa é a palavra, o êxito do processo é isso. Então, nunca force nenhuma etapa, não só o comer, não, que é muito comum da gente fazer, infelizmente, mas as outras etapas também, quando a gente está falando dessa escalada do comer, ok? Outra coisa importante, gente, é porque é muito conteúdo e pouco tempo, né? Mas vamos lá. Outra coisa mega importante também aqui é as migalhas. Pilar, que raio de migalhas são esses? Nunca ouvi falar nesse troço. As migalhas é uma abordagem, tá? De uma terapeuta ocupacional do Arizona chamada Marsha Dunkley, e ela traz como benefício para a gente o quê? A arte de esmigalhar o alimento para ajudar com que essas crianças consigam expandir a alimentação em novas texturas, novos sabores, novas consistências. O que vocês precisam entender aqui nesse contexto, tá? Vamos botar assim, que migalhas, o próprio nome já diz que é o quê? Algo muito pequeno, algo muito minúsculo. Então, está trazendo para vocês a ideia de que quando você for trazer algo de novo, você tem que trazer em pequeniníssimas quantidades, em minúsculo tamanho. Por quê? Porque a migalha, ela traz menor desconforto de quê? Visual, menor desconforto olfativo, menor desconforto gustativo. Gente, som. Ai, odor, não, auditivo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Migalhas, ela é feita para você tirar a preocupação, diluir a preocupação do filho de vocês, tá? É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. A migalha, ela é feita para isso,
para poder reduzir a preocupação do seu filho, principalmente no momento da prova. Principalmente... Aí, alguém me ajudou, auditivo. Principalmente no momento que você está introduzindo um novo alimento, tá? Então, atenção para isso. As ofertas devem ser graduadas de pouco em pouco, de acordo com a necessidade e individualidade de cada criança, de forma que o seu filho se ele é muito perceptível, talvez necessite de ofertas menores. Então, vamos a um exemplo? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, todo riscado, mas trouxe, né? Que é o quê? Do suco de caixinha. Gente, esse exemplo é maravilhoso. Está lá no Instagram, queridos. Já está lá no Instagram, é só vocês olharem. E esse exemplo traz o quê? Cara, meu filho só aceita suco industrializado da marca X. Como é que eu vou começar a trabalhar? Primeira coisa, quebra de rigidez. Qual é a rigidez? Se ele só aceita da marca X, a primeira coisa que você vai tentar graduar é a retirada do potinho da marca X. Gente, está dando ruim? Não. A retirada do potinho da marca X, tá? Para poder começar o quê? De fato, não ter esse problema. Eu gosto muito de tirar a caixa, tá? Eu, Pilar, em terapia, inclusive, a gente faz a primeira desconstituição da caixa. Guaravita, seja lá o que for, que seja a bebida que seu filho aceita, você vai desconstituir a caixa. Daí, cara, Pilar, deu super certo. Agora, tu vai fazer o quê? Tu vai desconstituir o sabor. E aí, tu vai começar a graduação. Aí entra o que eu falei da questão das migalhas. Por quê? Porque a gente tem o que aqui de importante nas migalhas? Entender que a gente tem que diminuir a quantidade do que a gente está trazendo de velho e aumentar a quantidade do novo. Você pode fazer metade, metade, um terço, um quarto do valor total? Pode, mas vai depender do seu filho. Se ele for muito perceptível, você talvez faça a introdução, né, a graduação de 5 em 5, de 10 em 10 ml. É surreal, mas é real e é verdade. Então, você só vai saber como fazer isso fazendo. Pilar, tentei evoluir, não deu certo. O que eu faço? Retorna ao status anterior, tá? E aí você vai depois continuar novamente as graduações conforme ele for aceitando. A forma que ele vai aceitando é à medida que você vai aumentando a demanda, tá? Agora, gente, vamos na teoria para todo mundo acordar. Teoria dos 21 dias. A gente já tem 40 minutos de live, já está acabando, eu prometo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo pegar, mas eu estou dando aqui o meu melhor, o mais rápido possível, porque eu sei que todo mundo está super cansado. O que seria essa tal dessa teoria dos 21 dias, Pilar? Pelo amor de Deus, o que é isso? O que acontece? Da onde que ela veio? Lá na década de 1950, um cirurgião, que seria Maxwell Maltz, ele percebeu um padrão de comportamento comum nos seus pacientes, tá? Ele era cirurgião plástico e era especialista em amputações. E ele percebeu que as pessoas, né, que tinham as pernas amputadas, elas tinham a percepção, antes de 21 dias, como se estivessem ainda com um membro fictício, tá? Um membro fantasma. Então, ele viu que a partir de 21 dias, eles já estavam se acostumando com essa nova condição. Então, se estabeleceu, se observou, né, que através desses 21 dias de consolidação de um padrão, faz com que você consiga mudar esse padrão. Por isso que eu falei do raio dos 21 dias, de 7 a 21. Porque após 21 dias, o nosso corpo parece que ele já consolida aquilo como algo de novo. Ele consegue, como se diz, se acostumar com aquela nova situação, entende? Então, essa é a teoria dos 21 dias, gente. Por isso que eu falo de 21 dias, quando você está tentando introduzir algo novo e não está conseguindo e quer saber como fazer. Então, vocês tentem repetir por 21 dias. Ai, meu Deus, 21 dias é tempo pra caramba. É tempo pra caramba, mas paciência. Tem gente que está sem comer há 5 anos, 10 anos, 8 anos, 3 anos. 21 dias não vai ser nada, né? Se você conseguir mudar a alimentação do seu filho. Então, o que eu tenho para dizer aqui para vocês, paciência e persistência é a alma do negócio para a gente aqui como mãe, tá? E aí, a outra coisa que a gente precisa fazer para poder modificar toda essa situação, né, da alimentação e tal, é o quê? A rotina, estabelecimento de rotina alimentar. Para que o processo dê certo, para que tudo isso que você esteja fazendo funcione, você precisa estabelecer uma rotina alimentar
no qual a sua criança tem que saber os horários e os momentos certos de cada refeição. Não dá, gente, não existe, eu botei até aqui, ó, não existe livre demanda para alimentação, se não for, por exemplo, o quê? Leite materno. Se for leite materno, está liberado. Agora, se não for leite materno, não tem como você deixar a alimentação, tipo, livre em qualquer momento, tá? Então, isso é importante. A gente precisa estabelecer regras e momentos certos para cada uma das alimentações. Está acabando, gente, está acabando. Vamos lá. E aí, Pilar, o que não fazer? O que não fazer? Brigar quando o seu filho não comer. Chantagear para que o seu filho coma. Gente, todo mundo já fez isso um dia. É óbvio, porque eu sei o quanto que é desgastante uma criança que não come, uma criança que você pratica, faz toda a alimentação e lá na hora, pá, não come, joga o prato no chão. Eu sei o quanto é desgastante, quanto é frustrante isso. Só que, lembra da paciência e persistência? Agora, só paciência e persistência e mais nada não vai cair do céu, tá? Não vai acontecer. Vocês vão ter que agir, não tem jeito. E eu estou aqui hoje para falar para vocês que eu estou com vocês. Vocês vão agir e eu vou estar com vocês para que isso aconteça. Mas, para isso, é preciso que você faça, ok? E aí, tentar estabelecer combinados. Pilar, que raio de combinado? Combinado, gente, é situações nos quais vocês não vão chantagear, mas vão o quê? Eu digo que vocês vão incentivar aquela criança, geralmente combinados não são com alimentos, tá, gente? Mas que você vai incentivar aquela criança pela o quê? Não por ela ter feito aquilo em si, mas pelo esforço dela de ter ultrapassado uma barreira. Lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu falei para vocês que o ultrapassar a barreira vale, né, o comer em si, a tentativa dessa criança, tá, de comer, vale todo o processo. Então, quando ela tenta ultrapassar essa barreira, que para ela é muito difícil, que é muito complicada, é esse o momento que você precisa, sim, ajudar ela, incentivar, dar ânimo para essa criança para que ela consiga seguir em frente. Se quando ela faz isso, não consegue, tá? Se quando ela faz isso, não consegue, e aí você vai dar-lhe um safanão dela, dar-lhe um safanão que eu quero dizer assim, de não dar uma palavra de ênfase, uma palavra de tentativa de vamos lá, filho, isso mesmo, estou muito orgulhosa de você, isso mesmo, mamãe sabe que você não conseguiu agora, mas a gente vai conseguir na próxima. Se vocês não fizerem isso, essa criança vai ficar desencorajada, ela não vai tentar mais. Entende? Então, eu preciso que vocês façam isso. O que não fazer? Forçar a criança para que ela coma o que você, pai, considera adequado. Gente, preciso que vocês respeitem os limites de saciedade dessa criança, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu vejo, às vezes, lá no consultório, é muito louco, cara. Eu vejo, às vezes, eu falo, mas, gente, esse prato é prato de peão, nem eu consigo comer esse prato, Jesus. Entende? Então, para isso, você... Agora, tem uns casos, eu tenho casos no consultórios, assim, de crianças que comem muito pouco. Essas, de fato, quando eu sei que esse muito pouco é pouco mesmo para a idade daquela criança ou para o desenvolvimento dela, aí sim eu vou ter que fazer uma intervenção, seja com complemento alimentar, seja com o que for, tá? Mas se é uma criança que está comendo adequadamente, pelo amor de Deus, vamos respeitar isso, tá? Por favor, gente, socorro. Vamos lá. O que não fazer? Deixar com fome, que vai resolver. Não vai fazer o seu filho comer, muito pelo contrário. Ele vai fazer com que o seu filho fique ainda mais distante do processo alimentar, que ele tenha ainda mais asco, ojeriza por comer. E não tente, né? Na verdade, não tente, ele não tenha disponibilidade, vontade de comer, tá? Então, deixar com fome não é um problema. Fazer a graduação, como eu botei aqui, ó, a introdução da graduação, é a solução. Você começar a pegar o que ele realmente come e começar a trazer um novo alimento e implementar junto, baseado nas características desse alimento, ok? Vamos lá. O que não fazer? Pelo amor de Deus, isso vocês fazem direto. Socorro, Deus. Esconder os alimentos. Não pode fazer isso, gente. Porque esconder os alimentos vai gerar o quê? Insegurança dessa criança junto com você, cuidador.
ela vai achar que você vai estar sempre fazendo essas coisas com ela, escondendo alimento, vai se sentir enganada, ela não vai ter confiança, principalmente você que está fazendo o processo com ela. Então, não vale a pena fazer. Encoraje ela a tentar e ela vê o que está fazendo. Por que que nas nossas terapias alimentares, e por que que eu faço muito isso? Né? E falo que os meus pais façam também. É o quê? A tal da culinária. A culinária, ela expõe exatamente o que você já está comendo. Ela expõe exatamente o que você está produzindo para depois você provar, tá? Então, é isso. Outra coisa, não fazer, tá? Agora está acabando mesmo, gente. Vai dando tchau, porque está acabando a aula. O que não fazer? Pedir que ela prove os alimentos. Quando você fala, prova fulano, prova ciclano. Quando você fala prova, tá? Atenção, quando você fala prova, você está ativando mecanismos de alerta no cérebro dessa criança. Você está alertando essa criança, mesmo que seja subconsciente, para o quê? Sobre algo que está vindo aí que não é seguro, que não é legal. E aí ela faz o quê? Se fecha como uma ostra, né? Vamos botar assim. Então, ao invés de você falar prova, fala, gere o quê? Algo que gere curiosidade no momento do processo. Que delícia. Eu tenho, as minhas mães que geralmente acabam entrando na terapia alimentar, por algum motivo que seja, naquele momento, é muito engraçado, porque elas veem muito a minha cara, e eu sou muito caras e bocas, né? Infelizmente, sou assim, não tem jeito. Então, o que acontece? Eu faço muitas caras e bocas. Que delícia, aí faço cara de doida e tal, maluco, mas tá tudo bem, a criança gosta, isso é o quê? É afetividade, affect, é justamente a criança se sentir bem, ela se sentir segura, se sentir acolhida. Então, façam isso também, tá? Comer à mesa. Gente, óbvio que comer à mesa é importante. Isso é algo, sei lá, milenar, entendeu? Comer à mesa é o quê? É sinônimo de confraternização em família. A gente precisa passar por esses momentos, tá? Então, comer à mesa, principalmente com pares, pai e mãe, como também com pares de mesma idade, que são as crianças, por exemplo, em colégio, tudo, faz parte do processo alimentar, sim, e contribui. Óbvio que se essa criança tem outras limitações, você tem que quebrar essas limitações para que poder o comer à mesa seja algo que ela esteja habilitada para isso. E para isso entra essa última frase aqui. A alimentação, né, do seu filho, ela precisa ser leve e prazerosa. Mas para que isso aconteça, a criança, ou seja, o seu filho, tem que estar pronto para comer. E estar pronto para comer é ter habilidade mastigatória, ter habilidades sensoriais, ter habilidades comportamentais, estar organicamente regulado e apto a isso, tá? Então, lembra daquelas motivações? É isso. Pilar, amei a aula, eu quero mudar e eu vou ajudar o meu filho, eu quero e eu vou mudar a alimentação do meu filho. E agora, para isso, óbvio, gente, que uma aula de 1 hora, de 49 minutos, é impossível eu ensinar tudo que está aqui na minha cachola e na minha vida. Não tem como, é impossível. Eu trouxe aqui um norteador. Eu quero que hoje, o que eu ensinei para vocês, vocês já comecem a praticar em casa. Mas, se você quer mais, se você quer ir para o nível superior, se você quer ir para o nível além e quer que eu esteja com você de mãos dadas, como eu estou com a minha galera lá da terapia alimentar, que está presencialmente comigo, mas você não tem a possibilidade de estar comigo porque você é de outro estado, de outro país, ou mesmo porque é de outra região daqui do Rio e não consegue por conta de logística financeira, seja lá o que for o seu problema, eu quero te convidar a estar comigo nas minhas aulas, né, no meu curso 10 em 1. 10 passos para fazer uma criança comer, e comer bem. E essa criança é o seu filho. Eu estou trazendo aqui para vocês agora o lançamento do curso, tá? Na verdade, é o relançamento. Esse curso eu dei em 2021. Depois disso, a minha vida mudou, né? Uma loucura. E agora, de tanto vocês me pedirem, vocês que não são daqui de Niterói, eu resolvi trazer ele de volta, mas com uma novidade. Não uma não, né? Várias novidades. Uma das novidades que eu tenho para falar para vocês, eu vou dizer agora. Uma das novidades que eu tenho para falar para vocês é o seguinte:
Esse aqui é o cronograma oficial do curso. Então, tudo isso, todas essas etapas, o que é a seletividade alimentar, como saber quais são as causas que o seu filho está envolvido, a questão de acertar a rotina alimentar, qual é o estilo parental que você é, o que você precisa ser para o seu filho, tudo isso aqui, tudo, literalmente tudo, está aqui nesses 10 módulos, tá? Esses 10 módulos, eles vão dar a base para você fazer toda a modificação na alimentação do seu filho. Eles têm vídeos, eles têm fotos, eles têm todo o aparato para você, mãe, fazer a diferença na vida do seu filho e botar em prática mesmo, já mastigado. Mas agora a novidade é essa aqui também, porque além dos módulos que já estão gravados e já são liberados para vocês, a gente vai ter ainda os módulos novos de 2023. São módulos mastigadérrimos que vocês, de demanda que vocês vão trazendo para mim, Instagram, demanda que vocês vão trazendo para mim em consultório, paciente, eu trouxe para vocês, que é o quê? Como fazer esticamento alimentar desses alimentos, como arroz, feijão, verduras, batata, como graduar a expansão dos alimentos, como fazer o desmame das telas no momento das refeições, como transformar e criar combinados, como instituir uma rotina alimentar e qual a quantidade de alimento que seria o necessário para cada idade, como brincar e fazer, né, como criar essas brincadeiras com os alimentos e como introduzir os alimentos novos a partir dos alimentos que o meu filho aceita. Meu filho só aceita mamadeira. Como que a gente vai fazer a partir dessa mamadeira? Só aceita biscoito, só aceita morango. Eu vi alguém falando aí alguma coisa nesse sentido. Então, é para isso. Essas são as novas aulas que agora nós teremos, né, em 2023. Então, vai ter muito mais do que 10 passos. 10 passos são os passos iniciais, mas eu vou estar com vocês no processo. E agora, os entregáveis. Pilar, o que é esse raio de entregáveis, Pilar? Nada mais é do que eu posso, né, e o que eu vou entregar a vocês através do curso. Seriam o quê? 3 mentorias em grupo comigo durante 3 meses. Então, a gente vai ter uma aula por mês, sim, para poder tirar dúvidas e tentar implementar a necessidade de você que está dentro do grupo. A gente vai ter o grupo de WhatsApp por 6 meses para troca de experiências e também com a minha supervisão. Não é com supervisão de terceiros, não, tá? É com a minha. Sou eu lá ativamente supervisionando e dando feedback para vocês. O acesso do curso por 12 meses e também uma outra novidade para vocês, que é o quê? O acesso ao grupo de desafios de 15 dias, tá? São desafios que vocês vão ter e é totalmente gratuito. Gente, só isso aqui daria, no mínimo, R$ 2.397, porque só as minhas consultas é R$ 400, aqui vocês vão ter 3 momentos comigo, mas não. Tudo isso vai estar no valor de 597, R$ 597, ou 12 de R$ 59,58. Gente, 12 vezes de R$ 59,58 não é nem um lanche desses aí que a gente come na rua, literalmente. Mas, para você que está até agora comigo, ó, essa hora, 9 horas da noite, assistindo a live e assistindo aqui o meu curso, eu vou ter uma oferta especial. Hoje, até às 23 horas e 59 minutos, você vai pagar o valor de 497, tá? O curso é 597, mas hoje, até às 23 horas e 59 minutos, você vai pagar o valor de 497. Pilar, vou poder parcelar? Sim, vai poder parcelar. Tem 12 vezes de R$ 49,60, mais ou menos, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu trouxe o máximo que eu pude nesse pouco tempo de aula, né, que é 1 hora de aula, mas eu espero verdadeiramente que essa aula já tenha sido o pontapé inicial da mudança de vocês, mas eu aguardo você para o segundo nível. Eu aguardo você para poder estar nesse novo momento. Eu aguardo você e quero te dizer que a gente vai estar junto, lado a lado, nessas transformações, tá? Eu vou estar... Pilar, como é que eu compro o curso? Vou botar o link no grupo do WhatsApp da galera que se inscreveu, tá? E vou também colocar o link no Instagram, na bio do Instagram, onde estava lá, por exemplo, o Google Classroom, lá, né? O formulário, vocês vão poder clicar lá e também comprar o curso, tá bom? Então, gente, espero que tenha sido uma aula aí para vocês
de modificação mesmo de vida. Quero agradecer a vocês aí do Instagram. A galera daqui do Zoom, aguarda um pouquinho, que eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas e vou estar dando uma resposta aqui para vocês também, tá? Espera aí, vamos lá. Vou abrir aqui agora para vocês, vou interromper aqui para poder conseguir abrir as perguntas. Ou não, né, gente? Achei. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está falando, agora está gravando. Como fazer o teste de sensibilidade com criança? Então, vamos lá. Tanto o teste de sensibilidade, que na verdade não vai ser o teste em si, como também o esticamento alimentar, isso tudo eu vou ensinar no curso, tá? No curso tem aulas específicas para isso. No módulo 2 do curso, já ensina a fazer o teste de forma adaptada para vocês pais já tentarem fazer. Já com relação aos esticamentos, nas aulas do módulo novo, que são as aulas bônus, já vai ter esticamento de vários alimentos, como vocês viram aí. Não estava saindo áudio, os riscos apareceram porque alguém escreveu na tela, não é a sua apresentação, não, fica tranquilo. Ah, tá, pensei que ia aparecer. Nem sei se apareceu para vocês, mas, enfim, apareceu para mim. Uma criança que não come, ou melhor, deve ser, come apenas mamão, come salgados de um único estabelecimento e tira toque. E as etiquetas de ovo, como pode ajudar? Aqui, o ideal, uma criança que só come um determinado alimento ou tem problema com questão de etiqueta, é mandar direto para uma avaliação com TO, gente. É bem importante que leve para uma avaliação com TO, para que a TO avalie se tem alguma questão sensorial ali, que possivelmente tem, tá? Não aceitar, bater no prato, tudo isso. Outra coisa que eu vou dar aqui uma dica para vocês. Quando vocês verem que é uma criança muito rígida, possivelmente é uma criança que vai precisar, tá? Já estou avisando aqui a vocês, para vocês guardarem para sempre. Possivelmente, essa criança vai precisar de o quê? Psicólogo, tá? Porque uma criança que tem muita rigidez, ela possivelmente vai precisar de psicólogo para poder começar a trabalhar isso de forma antecedente, sem ter ligação com o alimento. Porque a rigidez dela não é só alimentar, vocês podem ter total certeza disso. A rigidez dela é para alimentação, tá? Fato. Como também para quê? Para outras coisas da vida, para uma rotina, para uma determinação de alguma ordem, alguma coisa assim. Então, crianças muito rígidas, geralmente a gente encaminha para psicólogo para trabalhar em conjunto, tá? O que não fazer, eu já fiz tudo. Todo mundo já fez tudo que não era para não fazer, gente. Não se sintam, tipo assim, eu falo, né? Não é nossa culpa, a gente faz sem nem perceber, sabe? Ah, levar para minha casa. Eu não podia fazer um negócio desse, né? Fazer tipo um domiciliar. No curso ensina a descobrir se existe algum tipo de seletividade? Sim, como eu falei, no curso ensina exatamente isso, saber quais são as causas, as possíveis causas que estão envolvidas com o seu filho através do teste. E aí, a partir desse teste, vocês vão avaliar, não é o teste de sensibilidade em si, mas é como se fosse uma adaptação dele, para vocês já terem uma noção para qual profissional que vocês vão estar encaminhando o filho de vocês em suporte com o que vocês vão praticar em casa também, através dos ensinamentos. Agora, uma coisa que eu acho importante falar aqui, para fechar com chave de ouro, e que eu falei muito na aula e quero falar aqui para vocês também, é o seguinte: tentem se ater à seguinte situação. Mesmo que vocês, mães, trabalhem para caramba, não tenham tempo, e eu sei disso tudo porque eu vivo essa mesma realidade, tentem, pelo menos, alguém que seja uma rede de apoio de vocês, alguém que vocês possam treinar para isso, tá? Então, tentem justamente para que isso ocorra, para que... Só um minutinho, gente. Para que isso ocorra, para que vocês também não fiquem tão sobrecarregadas. E que vamos botar assim, que esse papel não seja só nosso. Pode ter pessoas na nossa casa, quando se fala de crianças autistas, gente, em especial, eu quero deixar essa dica para vocês. As nossas ATs são pessoas excelentes para a gente poder treinar, para poder nos ajudar, tá? Porque elas estão envolvidas também no processo de alimentação. Então, façam isso. Através do curso, você vai poder ensinar a si próprio, né? Aprender para poder praticar como mãe, e vai poder passar para ela também aprender e praticar como o quê? Como sua assistente no processo.
Então, eu quero deixar isso para vocês, principalmente mães de crianças autistas. Tentem se aproveitar de subsídios que te facilitem o trabalho de vocês, tá bom? Gente, eu quero de verdade agradecer aqui o carinho de vocês, quero agradecer de terem ficado comigo até agora, até 9 horas da noite. Quero muito que vocês estejam comigo no curso, vai ser algo incrível. Nesse grupo de desafios que vocês viram aí, que para vocês que forem adquirir o curso é gratuito, nele tem também, vão ser 15 dias que eu vou dar demandas já mastigadas para vocês fazerem, e aí quem tiver interessado vai ter a oportunidade de gravar a demanda e eu corrigir. Gente, vocês têm noção disso? Eu vou poder corrigir vocês do que vocês estiverem fazendo de errado, ao ponto de você falar assim, caraca, não faz isso porque está errado. Isso é algo de extrema valia, porque vocês vão poder ter o feedback na hora da execução, entendem? Então, aproveitem essa oportunidade, vejam aí se é o momento da vida de vocês, porque se for, eu vou estar com vocês nessa, tá bom? Ó, beijo a todos, obrigada, gente, obrigada verdadeiramente por vocês estarem aqui, tá? E espero que tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho com essa aulinha. Beijo para todo mundo.